Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mora na Filô, um programa de filosofia que busca instigar debates, trazer novidades, sempre com o intuito de ampliar horizontes. E hoje o assunto é tecnologia e mulheres empreendedoras. Seja bem-vindo! Você já ouviu falar de Web3, criptomoedas, blockchain? Nunca? Se já, ou às vezes ouviu e falou, mas onde é isso, né? Que mundo é esse? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso e também sobre uma empresa inovadora para mulheres empreendedoras. A gente está aqui hoje com a doutora Natália Locks, nascida no Rio de Janeiro, e ela é doutora em Ciências Sociais. Mudou totalmente de carreira, vocês vão ver. E também com a doutora Evelyn Postigo, nascida em Bauru e doutora em Sociologia. Bem-vindas, meninas. Oi, Patrícia, bem-vindo você. Obrigada aí pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui na Encena, né, que está sempre aí dando o espaço, né, para as mulheres poderem estar representadas aqui dentro. Então, para a gente é sempre um prazer estar aqui. É isso aí. Para quem já se você não assistiu, a Nath ela já participou aqui de um programa nosso, o Você em Cena, né, o quadro Você em Cena, falando sobre as donas do negócio. Exatamente. Que é uma empresa dela também que migrou agora para essa CISDAO, que vocês vão conhecer um pouquinho. Vamos começar do começo? Para falar um pouco da empresa de vocês, a gente precisava primeiro saber onde ela está, né? Onde ela mora, onde ela está instalada. O que é a Web3? Legal. A Web3, né, na verdade, ela é um estágio da internet, né? O início da internet, a gente tem ali o início que a gente chama de, digamos, Web 1.0, né? Onde a gente tem a distribuição dos dados ali de uma maneira centralizada. A gente tem os servidores, computadores que vão centralizar essa informação, e a gente também tem uma época em que as pessoas estão colocando a informação dessa rede, dentro dessa rede. No começo da internet as pessoas estão entrando, então a gente ainda está tendo que colocar essas informações. Na era da Web 2.0, a gente teve o nascimento dos grandes monopólios, das grandes empresas centralizando esses dados. Então, a gente tem o Google, a gente tem o Facebook, e quando a gente entra nessas redes, né, a gente às vezes acha que está ali tendo uma página da nossa empresa ali dentro, mas a gente está dando os nossos dados, né? Tá deixando, inclusive, isso ali de uma maneira bem sem saber direito o que a gente está oferecendo. Então, qual foi o problema da Web 2? É que com essa centralização, muitas pessoas acabaram achando que internet é Google, que internet é Facebook, né? As pessoas, inclusive, esqueceram como navegar em sites, ou até mesmo uma deep web, né? Uma infra ali que está por trás da internet. Então, assim, você tem a necessidade de abrir esses dados, então a gente começa a ter essa migração por causa também da filosofia do open source, né, de abrir os dados e o que é abrir os dados? É tornar transparente, visível para todo mundo. Então a gente inicia essa era da Web3, que a gente chama aí da era da descentralização, que é descentralização por quê? Porque sai desses grandes núcleos, né, que a gente tinha ali, e isso passa a ser pequenos núcleos divididos em vários lugares do mundo. Então agora você tem várias empresas e você é dono daqueles dados que você está manipulando ali. Assim como o usuário que está entrando em contato com você também vai estar dando essa permissão, e tudo vai ser feito de uma forma transparente. E na maioria das vezes, quando a gente está falando de centralização, a gente está falando de empresas, de comunidades que abrem para qualquer pessoa entrar, né? Então, geralmente é aberto, e você não tem que fazer um protocolo ou algo assim para conseguir acessar, não é vedado você, tem a liberdade de você estar entrando nessas organizações aí para estar entendendo um pouco melhor sobre esses dados. Tá, mas como que eu acesso a Web3? É um tipo de software? É no mesmo navegador? Onde ela fica?
Eu queria voltar um pouquinho antes ao que a Natália falou, para falar assim, para uma pessoa que não, justamente assim, ó, ela não sabe o que é o Web3, o que acontece. A gente está passando por um momento de uma revolução tecnológica que está redefinindo a forma de se relacionar e a forma do dinheiro circular, que é baseada na descentralização e na transparência. Então, se a Web 2 foi marcada pelos grandes monopólios, a gente está entrando num momento que ele se estrutura, principalmente, tem como princípio a transparência da circulação dos dados, né? E muita gente se assusta quando escuta falar Web3, acha que é alguma coisa que vai tirar os seus empregos, vai acabar com a humanidade, mas é mais um processo tecnológico de desenvolvimento da tecnologia que a gente está passando, assim como a Revolução Industrial, quando você deixa, né, o modo de produzir de forma artesanal e começa a usar máquinas, assim como a ascensão da internet, que muda, né, radicalmente a forma de se relacionar. A geração após a gente, inclusive, não sabe o que é viver sem internet, o que é viver sem rede, smartphone, né? sem rede social, né? Mas aí continua um pouquinho sobre o Web3. Né? Então, eu acho que o interessante mencionar é que a Web3 ela só é possível também porque tem uma tecnologia que possibilita a descentralização. Tá, mas como que acessa isso? Tá, a gente acessa pelo navegador normal. A gente tá falando a internet. Tipo o Google Chrome. Exato. Qualquer navegador você vai acessar. A gente tá falando... é um estágio da internet, não é uma internet nova. Ok? Então você acessa por qualquer navegador. A diferença é que você tem a opção. Olha, eu tenho uma rede social que é centralizada, que é o Facebook, ou eu tenho uma rede social que é descentralizada, como o Discord. Qual delas eu vou escolher estar? Qual delas eu vou usar para construir a minha comunidade? Eu vou escolher aquela no qual o dono pode, de repente, apagar meus dados da noite para o dia, ou eu vou escolher aquela em que eu tenho mais controle sobre os dados que eu estou colocando ali dentro. Mas isso vale só para quem está construindo um local, um espaço, ou a gente que vai navegar tem como saber o que está na Web3, o que não está, como buscar o que está na Web3? Então, geralmente você só vai conseguir saber isso através entendendo o modelo de negócio por trás dessa empresa. Então, de fato, você tem que entender. Facebook é descentralizado ou não é? Por exemplo, muita gente não sabe, mas o Threads do Facebook, do Instagram, né? Ele já foi... Ele não é um Twitter, porque ele, na verdade, ele já é uma rede que está na Web3. Então, o Mark Zuckerberg já está migrando os nossos dados para a Web3, porque ele sabe que ele vai precisar usar essa estrutura da Web3 para estar concorrendo no mercado também. Muita gente acha que ele saiu do metaverso, saiu ali desse novo mundo, mas ele não saiu, ele investiu na empresa de óculos, ele continua migrando os dados dos usuários deles para a Web3. Por quê? Porque ele vai ter que conectar na blockchain e as coisas vão funcionar através desse modelo da transparência. Então, ele precisa estar fazendo isso. Então, muita gente não sabe, mas você já está sendo... devorado aí por vários lados, né? Por vários lados dessa descentralização. E aí a gente tem alguns exemplos como o Real Digital, o que usa... Calma. Vou chegar lá. A gente já acabou de entender, então, que é o Web3. Isso. Blockchain. Como ele está posicionado na Web3? Então, a Web3 ela não acontece sem a blockchain. O que é essa tal da blockchain? A blockchain... ela é uma tecnologia que, para ser formada, ela vai usar ali os seus vários computadores ao redor do mundo para ir fazendo cópias desses contratos que vão sendo... Eu acho que é importante falar antes que a blockchain, ela surge junto com o Bitcoin. Mas hoje, ela não é o Bitcoin. Hoje, ela é uma tecnologia que tem como objetivo resolver a questão da transparência e garantir que os dados não vão ser alterados, não vão ser falsificados e tal. Aí só interrompi antes de entrar na parte mais técnica. Sim, eu acho que isso é muito importante, porque justamente
a gente precisava de uma tecnologia para estar fazendo transação financeira, ou tecnologias, enfim, para estar fazendo transação, por exemplo, de um contrato no qual você não pode ter um dado alterado. Como você garante a segurança desses dados, né? Então, você usa essa blockchain, que num primeiro momento foi usada, como a Evelyn disse, para estar se criando o Bitcoin. O Bitcoin, ele tem em relação a essa tecnologia, ela tem uma questão especial que é a da escassez, né? É uma tecnologia que permite você cria escassez. Então, por exemplo, eu tenho uma xícara, eu crio uma xícara virtual. Certo. Eu coloco essa xícara na internet. Eu posso colocar uma xícara, falar que ela tem 1 unidade de arquivo, ou eu posso falar que ela tem 100 unidades de arquivos. E se a xícara que for tem a bordinha vermelha, e a xícara que eu tiver 100 é a bordinha rosa, a vermelha tem mais valor, ela é mais escassa do que a que tem 100. Então, a gente consegue criar valores, né? Então, a gente consegue criar escassez com o uso de uma tecnologia. Então, essa tecnologia da escassez permite você estar usando de diversas formas. É aí que a gente começa a ter o uso dos smart contracts, porque o que garante que isso aqui é 1 e não é 100? É um contrato, um texto escrito, que depois vai para um código, né? Mas é um texto escrito falando xícara vermelha, dentro vermelha, por fora branca, quantidade 1, na blockchain Polygon. Porque blockchain não é uma só. Blockchain são várias. Depois do Bitcoin, começou a entender o quê? Opa, isso aqui é muito interessante para eu usar em várias coisas. O Bitcoin estava no lugar dessa xícara. O Bitcoin estava no lugar da tecnologia que é a base de toda a tecnologia da escassez. Você cria uma criptomoeda, um token. Eu posso dizer que essa xícara é um token, certo, porque ela tem um código. Então, um dinheiro do blockchain também é um token. Então, nesse sentido, eles são iguais. Mas eles são diferentes porque eles usam blockchains diferentes, porque embora até tenha já smart contracts que ligam no blockchain, mas quando que aí você precisa entender o quê? Que a blockchain, ela tem primeira geração, segunda geração, terceira geração. É como se fosse uma base onde vai ser colocado uma criação, a produto. Blockchain, ela funciona assim, com o próprio nome blockchain, é uma corrente de blocos Tem a ver com aquele cadeadinho? Sim, é um link. O link, você né? cria uma coisa e em algum momento ele tem que linkar nessa cadeia de dados. E então, você vai usar essa cadeia de dados também. Essa cadeia é uma série, né? Vamos colocar uma série de computadores que você fez uma transação aqui, essa informação vai passando por essa rede. Por essa cadeia. Isso. Como se fosse disparando um e-mail daqui para... E isso essa vai cadeia são os blocos. Isso. Numa velocidade muito grande. Então, para você conseguir alterar, apagar, você teria que ter Hoje não existe nenhum equipamento com uma tecnologia capaz de acessar apagar o rastro. Acessar essa corrente e apagar essa história. Colocou lá, já era. Isso. Por isso ela é imutável. E essa característica de ser imutável é o que faz ela ser segura. Se eu tenho uma tecnologia que garante a minha segurança, eu passo a fazer o quê? Confiar em você. Porque eu tenho uma tecnologia que garante essa segurança, que a gente está fazendo um negócio, um contrato, né? Que eu uso ela ali de maneira... E o melhor, eu não preciso de nenhuma plataforma, né? Cobrando uma taxa, cobrando valores abusivos para a gente estar fazendo a nossa transação. A gente faz... Você tira intermediários. Você tira o intermediário. E isso faz reduzir muito o valor do custo, principalmente em negociações financeiras ou até mesmo de contratos que, quando você vai registrar, mesmo, por exemplo, no Brasil, tem custo, né, de estar tornando as documentações legais, né? Mas da onde vem o processo da confiança? Vem da transparência. Como eu confio? Porque eu estou vendo que entrou um dinheiro numa empresa, aí supondo que eu fiz uma xícara, que 50% do valor dessa xícara vai para uma organização que cuida de cachorros, certo, por exemplo, né? E a gente quer fazer uma doação aí para poder ajudar eles.
como que entra o dinheiro na conta e eu sei que essa pessoa não gastou comprando um carro e doou para a empresa de cachorro? Porque está aberto. Então, a blockchain, a gente fala que ali é um livro de registro financeiro aberto, onde qualquer pessoa... E que não tem como alterar. E que não tem como alterar. Por isso que a O que já Web3 tem, assim? é basicamente transparência e descentralização. É a forma de lidar e não uma coisa em si. Entendi. E o que já existe que está tokenizado, que já está em token? Por exemplo... Que ninguém sabe. Exato, que é legal. Cadeia de remédios do SUS. Usa blockchain. Você precisa saber a blockchain é usada para muitos usos. Então, por exemplo, aqui a gente está usando na cadeia de logística. A gente precisa saber, por exemplo, qual é a fábrica, da onde veio uma carne, da onde veio esse remédio, a qual temperatura estava isso quando entrou numa geladeira e saiu, foi para ambulância, passou da ambulância. Cada passo de que um objeto ele é movido de lugar passa por um processo de tokenização, de registro. E todo esse registro passa a estar aberto. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar vai saber que, olha, esse remédio não funcionou porque no momento X ficou fora da geladeira. Então, você consegue identificar ali o processo. Não só saber por que tem remédios parados, por que ele não está sendo distribuído. O agro também já está usando bastante. Na verdade, as commodities hoje, elas já são comercializadas em token. Você praticamente não compra. É óbvio que as commodities estão na bolsa de valores, mas com a vantagem da blockchain, né, você transforma essas commodities em token. Então, assim como um saco de arroz é algo que tem um lastro, né? Esse token de arroz passa a ter o lastro desse arroz. Então, ele tem muito valor de mercado. Então, as pessoas começam a negociar em token novamente. Se está negociando em token, ele está negociando direto com o dono da fazenda. Ele não está negociando com a bolsa de valores. E é aí que a gente chama de peer-to-peer. É pessoa... direto para a pessoa, certo. Entendeu? Então você corta esses intermediadores. E não só, e aí você entra nessa tal cadeia de... Já tá rolando imposto nessa questão aí? Já tá rolando, porque nós temos hoje aprovada a lei da cripto, né, no Brasil. O Brasil hoje, ele sai na frente. Por que a gente tem uma lei da cripto aprovada? Porque antes disso a gente tinha a lei do marco civil aprovada no Brasil, que regulamenta o uso da internet no Brasil, que cria leis de proteção de dados, né, para as pessoas. E isso, então, propiciou a gente já migrar muito mais rápido para ter uma lei de cripto, que está sendo, enfim, também realizada no mundo todo. E o que é interessante a gente saber dessa lei é que ela já vê o ativo digital como um ativo mobiliário. Então, se você movimentar 30 mil reais em xícara de arquivo, você vai ter que pagar imposto, sim, como se fosse um ativo mobiliário. E é aí que a gente cria uma economia dos criadores, porque olha que legal, eu posso criar uma xícara, botar o arquivo só dela na internet, ela nem precisa ter um modelo físico, embora alguns tokens permitam que você resgate algo físico também, mas você possibilita que os artistas pela primeira vez consigam de fato monetizar as suas criações, ter registro de propriedade privada, propriedade autoral. Por exemplo, eu faço um quadro, tokenizo ele e aí ninguém consegue mais copiar esse quadro. Exato, você finalmente tem um registro. E não só, você prova assim, se alguém comprou... O que é legal da blockchain é que as pessoas podem comprar 0,001% desse quadro. Então, alguns fundos, por exemplo, eles se formam assim. Vamos criar um fundo no qual o nosso lastro vai ser um quadro do Dalí. Porque o quadro do Dalí não é algo que sofre volatilidade no mercado. É algo que já está ali, tem o seu valor, talvez aumente um pouco ainda ao longo dos anos, mas não vai aumentar nada estrondosamente. Mas ele se torna um ativo muito estável, justamente porque ele não sofre desvalorização. Sim. Então você junta pessoas, cada um dá uma quantidade de dinheiro que pode, compra a fração relativa ao dinheiro que tem
E aí vocês têm um fundo baseado, um token baseado numa obra do Dalí. Certo. A Receita Federal também já tem alguma coisa nesses blockchain? Tem. Tem o nosso mentor, ele tava... O que ele foi retirar? Que documento que ele foi retirar? Eu acho que era um documento de contabilidade, eu não lembro agora qual que era o documento, mas o comprovante que ele recebeu da Receita Federal foi um hash. Né? O que é um hash? O hash é um código, que é um comprovante, né? Um código que passa por uma criptografia, então ninguém sabe... consegue identificar o que é aquele código, porque ele tem uma senha ali sobre aquele documento. É um documento que tem dados sensíveis, então precisa ser criptografado. E aí, quando você tem esse hash, você consegue acessar esse documento dentro da Receita Federal. Então, a Receita Federal não te entrega mais um papelzinho, né, que você foi lá e fez um documento. Não. É um código da blockchain que comprova que você está em dia com a Receita Federal. E ele foi retirar o documento e foi surpreendido recebendo um hash. Então, uma coisa curiosa é que as pessoas muitas vezes vêm com uma coisa muito distante e já tá envolvido no nosso cotidiano. Porque tudo pode ser tokenizado. Não necessariamente convém que tudo seja tokenizado, mas uma... possível aplicação, por exemplo, que nem é tão incomum. Você presta um serviço para uma empresa e que é uma empresa confiável aí no mercado. Você presta um serviço para a Vale no valor de 1 milhão e a Vale vai te pagar em 90 dias. Você pode tokenizar esse pagamento e fracionar em tokens de R$1.000, né? E você, para receber isso antecipado, para você vender esses tokens, você vai vender eles por R$900 e a pessoa que comprar o token, dali 90 dias, quando a Vale pagar, ela vai receber R$1.000. Então, Entendi. você pode tokenizar, inclusive, um pagamento que você vai receber, mas que você precisa sem utilizar nenhum... Você decide se vai ser 90, 900... Isso, aí você 1.000. vai consultar uma empresa, né, que trabalha com isso, ela vai te orientar qual a melhor forma, mas vê quantos intermediários você cortou para realizar esse procedimento. É importante dizer que quando a gente está falando de token, existe uma economia do token, que a gente chama de tokenomics, né? Então, se você quer criar um token seu, né, a primeira pergunta que você tem que se fazer é: quantos tokens eu crio? Quantos dinheiros eu crio? No caso da Evelyn aqui, foi muito simples. Eu vou receber R$1 milhão, eu vou criar um token que tem 1 milhão de lastro, tem uma garantia ali de lastro. Até um tempo atrás, antes da lei da cripto, estava podendo se criar token sem lastro. Agora, com a lei da cripto, tem muita gente que talvez seja até preso, tá? Por estar criando esses tokens que no fim são esquemas, né? São golpes, porque não vai ter, de fato, uma valorização, não tem um lastro, não tem nada que garanta para aquela pessoa que está comprando esse token que isso, de fato, é um ativo com validade. Às vezes, você tem que passar por processos de auditoria para poder comprovar que isso é uma empresa séria, que esse token tem um lastro. Lógico que já tá rolando golpes lá, né? Óbvio. Tem muitos golpes. Eu caí já em um. Na época, é claro que a blockchain, ela passa aí por esses vários booms, né? E teve aí o boom ano passado aí dos jogos Play to Earn, com Axie Infinity, Bomb Crypto, no qual a gente chegou a jogar ali pra estar ganhando. Ganhei dinheiro, comprei coisas com esse dinheiro, mas também perdi. Então, acho que qual foi o grande ensinamento? Entender que a blockchain vale a pena. Que mesmo perdendo dinheiro, a blockchain vale a pena. Que a economia desse jogo era algo incrível para se fazer em outros modelos. Entendeu? E você começava a ver, opa, aí tem coisa boa e é nessa direção que a gente está indo. Não é à toa, né? Real Digital tá aí entrando no mercado. Pois né? Olha só isso, gente. Nosso dinheiro virando token. Você sabia dessa? Real entrando nesse mundo? Exatamente. Então, assim, hoje a gente vai ter
provavelmente, a hora que o governo for pagar uma dívida, né, as pessoas que compraram, por exemplo, aí, ações de dívidas do Brasil, muito provavelmente, em breve, esse pagamento vai ser em token. O que aconteceu com a Bitcoin? Porque eu ouvi falar que deu ruim, algumas pessoas perderam muito dinheiro. Imagina, a Bitcoin agora, tá lá em cima. E quem tá com Bitcoin tá lucrando muito, deu uma super valorizada agora. Bem. O que a gente tem é que é o seguinte, criptos tem uma flutuação alta, assim como startups também variam, né? Com muita rapidez. Por quê? Ambos são investimento de risco, tá? Agora, a gente tem uma diferença de criptomoedas, né? Que não são estáveis, e a gente tem as criptos que a gente chama de stablecoins, né? De moedas estáveis. Então, a Bitcoin hoje, o que acontece? A Bitcoin é uma moeda que ela tem definido quanto que ela vai lançar. Eu não lembro agora qual é a quantidade de Bitcoins, serão 200 milhões até 2030, agora eu não lembro o número exato. Mas ela tem um número exato de quando ela vai parar, então uma hora vai acabar as Bitcoins. Logo, esse ativo vai ficar muito escasso. Hoje, o Bitcoin tem mais lastro do que o ouro. Tá? Hoje o Bitcoin ele é tão estável quanto o ouro, justamente por essa tecnologia da escassez. E justamente por quê? Porque eu tenho mais Bitcoin. Bitcoin é feito do nada? Não. Bitcoin é feito de energia. Energia computacional. Eu tenho que ter computadores ligados na minha energia. O meu lastro é energia, água, hidrelétrica, energia física mesmo. E por que a Rússia é uma das maiores detentoras de Bitcoin do mundo? Porque eles têm, se não me engano, é a terceira ou segunda, tá? Maior reserva de energia do mundo. Logo, eles têm também uma das maiores reservas de Bitcoin do mundo. Por que o chefe lá do financeiro deles falou que não, negar o Bitcoin dentro do país, negar a criptomoeda, negar a blockchain é negar a internet. Você não tem como proibir esse momento. Mas ele estava sendo bonzinho só, porque falando assim, vamos negociar em tokens. Não, é porque ele tem a maior reserva de Bitcoin. Então, ele também tá legalizando aquilo que ele já tem, um dos maiores ativos do mundo, né? Certo. Pra gente fazer mais um gancho, vamos falar sobre metaverso. Onde ele se encaixa nisso tudo? Legal. A blockchain, né? Essa nova era aí da inovação, ela propiciou várias inovações. O metaverso, né, ele é algo que está sendo construído aí já desde 1992, quando a gente tem aí a saída do termo, né, metaverso. Mas a gente começa a ter aí primeiro os micro-metaversos, né, porque é muito difícil dizer o que é metaverso hoje. Cada pessoa como a gente ainda são termos novos e a gente ainda não tem conceitos claros, cada pessoa ainda está vendo o metaverso de um jeito. Eu tenho uma concepção, mas o que a gente precisa entender? A gente tinha jogos que já simulavam esses mundos imersivos, alguns já sendo construídos para você entrar com óculos de realidade virtual, né, e fazer tudo isso. Porém, esses mundos, você ainda não conseguia, por exemplo, pegar os ativos lá de dentro e entrar num outro videogame. Né? Você não conseguia transitar. Ou você não conseguia tornar aquele ativo interessante para uma pessoa, às vezes, que não está no jogo, comprar esse ativo, né? Então, teve uma necessidade... Quando vem a blockchain, então esses mundos virtuais, esses jogos que já estavam constituídos, investindo em tecnologia imersiva, eles trazem a blockchain para dentro deles e aí eles pivotam para metaverso. Porque é a blockchain que permite o quê? Que agora o meu mundo privado esteja aberto e transparente para o mundo. Como se aquele ambiente de jogo virasse um local que eu posso visitar. Isso. O metaverso, ele nasce sobretudo ali dos jogos, mas hoje ele não se resume a jogos. Uma coisa que eu acho interessante fazer um paralelo, para quem nunca entrou no metaverso, a rede social é uma forma hoje de se relacionar
que mudou completamente, né? Tem um ponto de virada aí do antes da rede social e o depois da rede social. Só que na rede social eu tô lá no Instagram, vi a Patrícia, segui a Patrícia, e aí para eu começar a me relacionar com a Patrícia, eu tenho que mandar uma mensagem, enfim, ter uma apresentação. Você tem que criar esse momento ali inicial. Interagir. O metaverso, você tá nesse ambiente, né, virtual, porém você chega num lugar, assim como você chega em um bar, você chega num lugar. Através de um avatar. Através de um avatar, outros avatares estão lá, na maior parte das vezes de vários lugares do mundo, e você simplesmente tá você não tem essa barreira da rede, é a questão da imersão. Então, eu acredito que muito para além do jogo, o metaverso vai se expandir cada vez mais como uma possibilidade de você conhecer pessoas, criar relações, vivenciar momentos com outras pessoas. Por exemplo, aulas EAD. Por exemplo, você está tendo uma aula EAD, você fica naquela sala online tendo uma aula online, mas você não está vendo ninguém, né, que está ali assistindo. Nesse caso, seria uma sala que você chega com o seu avatar, senta na mesa, vê todo mundo, vê o professor, vê a tela, vê tudo? Isso. Olha só. Então, e aí existem vários metaversos, então? Então, vamos continuar aqui. A gente, então, tem essa entrada da blockchain, que permite o quê? Que permite que tudo que está criado ali dentro do metaverso passe a ter valor. Então, meu avatar passa a ser um ativo, a roupinha que o avatar usa passa a ser um ativo, a moedinha... Uma xícara. A xícara que o avatar vai querer também tomar um cafezinho lá dentro vai ser um ativo. A moeda que as pessoas vão usar ali internamente no jogo vai ser um ativo. E a partir do momento que é o ativo, eu tiro de dentro do jogo e negocio ele no mercado externo. Então ele realmente ganha poder. E é aí que ele se torna interessante o quê? Opa, eu vou entrar aí, mas não é pra jogar, não. Eu vou entrar aí para fazer negócio. Eu vou entrar aí para conhecer pessoa. Então, metaverso não é jogo. Metaverso é um ambiente que pode ter jogos. Que o seu modelo de negócio... Eu posso construir um cassino lá dentro. Eu posso construir um jogo de parkour lá dentro. Eu posso construir um jogo de karaokê lá dentro. Entendeu? Mas eu posso ir lá, dar uma palestra, fazer uma festa, construir uma escola, construir uma startup, construir um coworking, construir um disco voador para ser o seu escritório de advocacia, né? Então, a gente também abre a possibilidade, e aí novamente entra a economia dos creators, e porque quando a gente fala de metaverso, a gente fala de 3 indústrias fortes: arte, música e fashion, né? O metaverso não acontece sem essas grandes 3 indústrias. Então, a gente tem uma avalanche de artistas que nunca, às vezes, fizeram algo no computador, artistas que pintam quadro, tendo que entender, opa, como é que eu passo isso pro digital? Como é que eu faço uma galeria de arte ali dentro? Como é que eu levo o meu quadro? Como é que eu faço uma exposição que pessoas vão poder ver o meu quadro e comprar ali dentro sem eu precisar passar num processo seletivo para botar ali o meu quadro no hall do Banco do Brasil, como é feito. A Semana da Arte, inclusive, essa semana no metaverso. E aí, lá dentro, tem vários ambientes, são galerias de arte que você conhece a obra de vários artistas, você interage, você clica, você vai pro site. Se você quiser comprar também, você já faz a sua compra ali em criptomoeda. Entendi. Tudo de uma forma muito peer-to-peer, direto com o artista. Você não tá negociando com o organizador do evento, com a galeria do evento. Não, você vai negociar com o artista, direto. E quando a gente fala de negociar, é o seguinte: você pode fazer uma oferta, ele tá cobrando 100. Você dá através da blockchain e fala assim, não vou pagar 100 não, vou pagar 85. Ou 200. Ou 200, exato. E isso acontece mesmo. Gente que paga mais e gente que paga menos. E aí que você vai tendo uma flutuação nos ativos. Então, por que é interessante investir em cripto, em token? Porque realmente um ativo pode valorizar 1000%, 2000%. Algo que moedas estáveis não vão valorizar desse jeito, né? Existem várias moedas já?
Fala aí alguns nomes. Infinitas. Existem muitas moedas, mas nem todas as moedas são confiáveis. Então, todo dia tá surgindo moeda. Mas moedas, assim, que são consolidadas no mercado hoje... Eu acho que a gente pode usar o exemplo da Mana, que é do metaverso Decentraland, já que a gente tá falando do Decentraland. Sim. É uma moeda, por exemplo, que... Mana. Que tá tendo uma valorização bem interessante. Ela teve uma desvalorização um pouquinho até recente. O pico dela chegou a R$12, se eu não me engano. Agora ela tá em 2,30, 35, 2,50 mais ou menos. Ou seja, tá no momento de comprar, porque a gente tá... Todas as criptos nesse momento estão passando pelo inverno cripto. Então houve uma desvalorização, mas não foi uma desvalorização em uma moeda. Foi em todas, certo. Em todas. Justamente até por causa dessa questão dos scams que teve, esses jogos que tentaram criar uma economia e não era uma economia sustentável, porque esses jogos, eles dão dinheiro. Então, você cria um modelo de negócio que seu capital só sai, uma hora ele quebra. Então, tá tendo a necessidade de se refazer esse tipo de tokenomics, né? E a gente tem, assim, moedas com estilos diferentes, como, por exemplo, quando você usa, por exemplo, uma Matic numa Polygon, que é uma blockchain, que é uma blockchain lá de segunda geração, que ela usa o protocolo da Ethereum para se manter segura e se manter mais estável em termos de valor. Mas, por exemplo, as taxas dela são baratíssimas. Você chega a pagar numa transação 0,0003 centavos numa taxa. Então, ela é muito interessante para você criar um token, porque você facilita a troca, né, de ativos. Agora, se você faz um ativo em Ethereum, você às vezes vai pagar numa xícara que custa R$10, $70 de taxa. Entendi. Então são blockchains que têm mais valor, exatamente. Ethereum. Exatamente. E dentro dessas moedas tem moedas estáveis e moedas não tão estáveis. Essas moedas são universais? Ou é só no Brasil? São universais. A blockchain é no mundo. O que a gente tem são várias plataformas de exchange. Então você vai estar escolhendo uma. Nem todas as moedas estão em todas as plataformas. Por exemplo, o Real Digital vai rodar aqui no Brasil no mercado Bitcoin, que é uma das plataformas aí mais consagradas no Brasil, em termos legais, né, de seguir todos os parâmetros legais da CVM, e ela tem tokens ali, então, todos os tokens que rodam dentro do mercado de Bitcoin são tokens interessantes para estar investindo, porque eles já seguem padrões para estar listados ali, mas tem plataformas que aceitam esses tokens sem lastro, né? E se você é um investidor de risco, você pode também querer investir. Exatamente. Bom, agora que a gente já calçou, fez um terreno aí, né, de reconhecimento, eu queria agora que vocês apresentassem a Sysdao, essa empresa aí que eu já estou apaixonadíssima. O que é a Sysdao? Poderíamos começar de repente pela DAO, né? O que é uma DAO? Legal. O que é uma DAO? Uma DAO é uma organização autônoma descentralizada. O que é uma organização autônoma descentralizada? É um grupo de pessoas... coletivo do mundo inteiro, tá? Que estão em lugares diferentes no mundo, fuso horários diferentes do mundo, né? Óbvio que esse grupo também pode ser formado por pessoas da mesma cidade, exato, também poderia ser, mas geralmente tem essa questão geográfica, que se unem para colocar um propósito em prática. Propósitos que podem ser colocados em prática. A cura de um remédio, né? Às vezes a cura de uma doença. Desculpa, a cura de uma doença. Então, às vezes a gente tem ali no mercado da farmácia, não se interessa em achar uma cura, né, para o Alzheimer. Então, essas pessoas se reúnem, faz um modelo de negócios para ver quanto a gente precisa para pagar um laboratório para desenvolver a cura do Alzheimer. Então, a gente precisa de 3 milhões. Então, a gente precisa criar uma economia de token, que quando a gente vender os tokens, a gente consiga captar 3 milhões para estar iniciando esse projeto. Então,
esse token, ele tem um lastro que está envolvido na cura de uma doença, que é a mesma ideia do crédito de carbono, que é algo que está sendo discutido no Brasil, ainda não está regularizado, vai ser regularizado ainda. Mas você, por exemplo, as empresas precisam, porque teve as semanas da economia aí no mundo todo, né? Desculpa, da economia não, do meio ambiente. Então a gente... E essa questão dos créditos de carbono foi muito falado. A gente tem os problemas da poluição, né, do desmatamento, e a gente precisa que essas empresas adotem soluções para reverter isso. Às vezes elas não conseguem ali no redor dela implementar. Como elas fazem? Elas compram crédito de carbono de alguém que em algum lugar no mundo está plantando árvore. E aí ela faz impacto social. Isso facilita muito o processo. Tipo, eu desmato 5 milhões de árvore. Então eu tenho que comprar 10 milhões de árvore. Isso facilita, pronto. E às vezes uma empresa não tem 10 milhões. Eu tenho que comprar o token X, o token Y e o token Z para garantir todo o impacto social que eu preciso causar no mundo. E aí alguém que está plantando vai lá e coloca o que ela está plantando em token. Exatamente. Entendi. Exatamente. Isso é uma DAO. Exatamente. Okay. Mas basicamente a DAO é uma forma de gerir descentralizada. Não tem um chefe. É basicamente uma metodologia. Então a pessoa pensa, eu acho que é mais fácil explicar assim, porque a pessoa pensa, a DAO ela tem que ser uma coisa ali montada, tal. Basicamente é a metodologia que a gente vai usar para decidir as coisas. Então, por exemplo, o metaverso Decentraland tem a DAO, e que todas as decisões passam pela DAO. Então você lá no metaverso, você acha que tem que ter um ambiente de passarela. Ou você acha que você tem que ter um corte de idade para acesso, uma classificação etária. Você considera isso um problema e você vai submeter essa proposta. Então, vai passar pela votação de todos da DAO. No caso do Decentraland, o poder de voto é estabelecido pelo número ou pelo valor de manas que você tem, tanto de dinheiro que você tem na sua carteira, mas se você tem alguns ativos como nome próprio, como se você tem um terreno comprado dentro do Decentraland. E isso eu entendo como problemático na medida que eu posso influenciar as decisões através do dinheiro. Eu posso comprar um valor infinito, gigantesco de mana, se eu tiver dinheiro para fazer essa transação. E eu começo a mandar. E votar ali. Então, você ainda consegue reproduzir isso. E isso é uma coisa, voltando aí para a CISDAO, né? Isso é uma coisa que a gente não concorda, não vê como benéfico. Por isso, no nosso caso, a nossa DAO vai ser composta por 21 mulheres, todas com poder de voto 1. Igual. Uma coisa que é importante a gente entender do processo da DAO é que a tal da blockchain, assim como ela possibilita vários usos, né? Um dos usos delas, a partir do momento em que você tem um ativo, né? Esse ativo te dá poder, né? E ele dá poder justamente de quê? De votar. Então você tem a possibilidade de usar esses tokens para governança, para gerir, para votar. Então existe quando você cria um token de governança, você faz ele através de uma plataforma que vai estar fazendo com que esse processo seja gestado. Então, quem entrar ali vai poder fazer propostas, né? Propostas irão ser votadas e o que é votado começa a ser gerido e esse dinheiro gerido sai na blockchain num livro aberto. DAOs são abertas, então o Decentraland é uma DAO, ele é aberto, você pode ir lá comprar um terreno e passar a votar, interferir na votação dessa empresa. Em média, quanto custa lá um terreno, por exemplo? Uns 50 mil reais. Entendi. Tem por menos, mas você vai querer comprar um terreno bem localizado. A gente já está falando de um lugar que tem 3 anos, um metaverso de 3 anos, um metaverso maduro, um metaverso que já tem especulação imobiliária, que quem entende muito bem o poder do seu vizinho entende que o seu vizinho tem leads, tem contatos, tem leads quentes tem de Web3. Como em qualquer lugar. Então tem um setor que acontece mais festas, tem um setor que é mais empresarial. E aí quem que compra o terreno no Decentraland?
Nestlé está dentro do Decentraland, Doritos está dentro do Decentraland, Samsung, entre tantas outras empresas tão presentes, criando ações dentro do metaverso. Mas aí, só para a gente não se perder, a questão da DAO e qual que é o propósito, então, da CISDAO. Como você disse, né, a DAO ela surge de um propósito. Nosso propósito... Só um parênteses, por favor. Então, existem vários metaversos localizados nas inúmeras blockchains, certo? Isso. As DAOs, elas nascem através do nascimento de um metaverso ou elas são colocadas depois? Não, exato. O metaverso ele é uma ferramenta, igual a inteligência artificial é. É uma ferramenta. E a DAO é uma metodologia. Ah, tá. Então você cria uma DAO, a DAO vai estar na Web3, porque ela usa blockchain, mas em algum momento você vai querer interagir com as pessoas da sua comunidade. E aonde você vai interagir? Nesses ambientes que já estão na blockchain, que já se utilizam desses ambientes descentralizados, que são os metaversos, né? E aí a gente tem metaversos centralizados, que estão na blockchain, e a gente tem metaversos descentralizados, que estão na blockchain. O Decentraland é um caso de metaverso descentralizado, no qual você entra ali, você compra um terreno e você passa a ser dono também dessa fundação ali, né, que tem o propósito de manter o metaverso em funcionamento. Mas você tem metaversos centralizados, onde você só vai pagar ali uma mensalidade para usar a estrutura deles e você nunca vai mandar na empresa. Então fala um pouquinho sobre a CISDAO. O que significa esse nome, CISDAO? A gente tem esse recorte de mulheres empreendedoras na tecnologia. Isso vem... Eu e a Natália, a gente se conhece aí, acho que há uns 15 anos, né? E a gente, assim como a gente falou, a DAO, ela nasce de um propósito. E essa questão do acesso da mulher ao capital é uma questão que acompanha a gente há muito tempo. Então, esse é o nosso propósito. Viabilizar o acesso da mulher ao capital, porque acontece que tem muita mulher que está preparada, que tem uma empresa estruturada, ela é uma founder dessa empresa, mas ela não alcança ter esse acesso ao capital por de investimento. Diversos motivos, e o número que a gente tem hoje é que de 100% do capital que é investido em empresas, apenas 2% são para mulheres. E como a gente também acredita que a emancipação feminina, que é tão falada hoje, acontece através do financeiro, né? Não é possível sem o financeiro. Então, essa é a nossa ideia inicial. E aí, a partir dessa questão que a gente já vinha trazendo da nossa imersão ali na tecnologia, por a gente entender que a Web3 é irreversível, assim como a internet no início, né? Muitas pessoas falam, o que é isso? Não vou ter, não é necessário. Computador era uma coisa, um investimento, né? Mas fazer uma coisa site, muito... pra que fazer site? Assim como isso, há pouquíssimo tempo a gente vivenciou isso e hoje as pessoas não se veem sem internet. Eu digo que eu fico sem geladeira, mas não fico sem internet. Não fica mesmo. A Web3 também é isso. Então a gente resolveu juntar, né, esse movimento aí, essa revolução que a gente está passando, né, tecnológica, que é a Web3, junto com o nosso propósito de mulheres. Quando a gente fala de acesso ao capital, né, a gente, o recorte nosso é muito claro, né, mulheres que resolveram empreender e que vão enfrentar dificuldade de acesso ao capital, seja porque a empresa delas está no momento inicial e a gente sabe que a oferta de capitais é mais escasso, né, para empresas em estados iniciais, mas quando a gente olha ali para a porcentagem, né, do capital que é distribuído para founders de startups, né, a Evelyn falou em empresas, e aí eu vou trazer esse recorte um pouco mais incisivo, que são startups. Então são mulheres que têm startups de tecnologia, que na maioria das vezes já passaram por processos de aceleração, tem ali os seus selinhos de graduada, de acelerada, e aí acaba tendo ali que enfrentar, ter as portas ali fechadas por não acesso ao capital, não consegue escalar a empresa, uma hora, enfim, acaba tendo que fechar a empresa, porque nenhuma startup consegue escalar
sem capital. Quando a gente está falando de startup, a gente já está falando de negócios escaláveis, né? Necessariamente tem que ter acesso ao capital. É que a gente começa a construir esse processo de gestão descentralizado, de DAO, sem um CFO, sem um CEO, e a gente entende que tem várias oportunidades. Uma delas vem pela blockchain para solucionar esse problema, que é o quê? Tem investimento descentralizado no mundo. Se um artista pode vender um quadro peer-to-peer, eu também posso acessar capital peer-to-peer, né? Então é mais fácil eu acessar às vezes ali um grande investidor que está num metaverso, como o Decentraland, eu falar, olha, eu tenho uma DAO aqui, uma DAO de impacto social, uma DAO que vai ajudar mulheres a estar migrando para a Web3 e estar colocando mais projetos nessa Web3, e você pode estar entrando aí, adquirindo, enfim, o nosso token, estar contribuindo ou investindo mesmo na DAO sem a necessidade de adquirir um token. Então, o que a SysDAO faz? Então, a SysDAO hoje, ela se estrutura para ser um fundo de investimento, mas a nossa DAO, ela tem uma diferença das DAOs que estão listadas no mundo. Primeiro, a gente precisa lembrar que a gente está num mercado, que eu digo assim, no mundo das startups, no ecossistema da startup, o pessoal gosta muito de usar o exemplo do Oceano Azul, quando esse mercado está ótimo para empreender. Quando a gente fala de Web3, de metaverso, de inteligência artificial, a gente tem um Oceano Azul, a gente tem um deserto, a gente tem um espaço sideral inteiro, com vários mundos para estar desbravando, cortando o mato e botando prédio, roupa, pessoas, tudo se faltam softwares, faltam designers, né? Então, tudo isso precisa ser criado. Então, a gente, vendo, então, esse mar, né? A gente está falando de um mar hoje de 19 mil DAOs no mundo, né? Então, quando a gente faz uma comparação com uma hamburgueria, quantas hamburguerias existem no mundo? 1 milhão? 2 milhões? 3 milhões, né? Deve ser bem mais do que esse número que eu tô falando. Agora, quando a gente tá falando de DAOs, a gente tá falando de 19 mil, né? No mundo. É muito pouco. Então, quem tá empreendendo com DAO, quem tá empreendendo com Web3, tá saindo na frente, né? Então, hoje, quando a gente fala que nós somos uma DAO, nós não somos uma DAO qualquer. Nós somos a primeira DAO empreendedora exclusiva de mulheres na Web3, né? A gente faz algumas coisas para resolver alguns problemas da governança, como, por exemplo, tem um problema dentro da tokenização, né, que acaba espelhando a realidade do capitalismo, que é todos esses tokens que existem no mundo, no fim eles estão na mão ainda de 90% deles está na mão de uma ou duas pessoas. Então a gente no fim não tem, apesar da descentralização, a gente não tem algo democrático de fato, porque o Vote Power está ligado à quantidade de dinheiro, eu acabo decidindo, então, tendo as maiores decisões em função do tanto de capital que eu tenho investido naquele cenário. Então, para resolver isso, a gente monta com 21 para ter um desempate, né? E com poder de voto 1 para 1, como a Evelyn mencionou, justamente para que, independente do dinheiro que se esteja investindo, se tenha o mesmo poder de voto, e a gente garanta uma igualdade. Porém, essa DAO, ela tem duas estruturas. Mas ela vai investir em mulheres. Ela vai investir em mulheres. Esse é o nosso propósito. Certo. Então, a gente monta uma DAO para ser uma FemDAO. O que é uma FemDAO? Uma Female DAO. Quando a gente está falando de mulheres que empreendem, né? Quando a gente está falando em business, o business não acontece sem o capital, né? Então, a gente chama DAO de business porque a gente também empreende, e eu já vou explicar mais pra frente por que a gente empreende, uma DAO que empreende. Nós somos venture, porque não acontece business sem capital, então não acontece business sem venture capital. E nós somos social, porque a gente mulheres não empreendem sem ir à luta, né? Então, necessariamente, quando tem mulher, tem business, tem venture e tem social. Social. Exatamente, tem impacto social. Então, a gente reúne todas essas três características. Existem vários tipos de DAO no mundo, DAO de venture, DAO de social, DAO de health, DAO para curas de remédio, né? E a gente se insere nesse recorte que é business, venture e social, agrupados todos nesse conceito de FemDAO, né? E a nossa estrutura, então, começa com essa estrutura da governança, onde estão essas 21 mulheres. 21 mulheres, no qual a gente está escolhendo mulheres fantásticas, mulheres famosas. Aqui a gente não vai poder revelar o nome
delas ainda, porque a gente ainda tá num processo, tá? De tá colocando todas elas para dentro dessa DAO. Mas a gente tá pensando em mulheres que tenham suas expertises, são famosas nessas áreas como direito, investimento anjo, private equity, comunidades, NFTs, smart contracts. Então são várias áreas, né, que cada uma delas tem um papel definido. Não é só estar ali para votar, é estar ali também para fazer e querer que esse impacto aconteça, né? E qual que é o outro problema das DAOs, além desses 90% dos tokens, é o baixo engajamento. Então, a gente tem empresas que são formadas para um propósito, mas ninguém propõe nada. E aí, ninguém propõe nada, ninguém vota nada, as DAOs vão morrendo, né, nesse sentido. Então, para resolver esse problema, a gente cria uma startup para DAO. Né? Então, a nossa DAO, que é uma FemDAO, cria uma Femtech, uma startup também de tecnologia feminina, porque a gente... É um braço, como se fosse um braço da DAO. Na verdade, não é um braço... Eu gosto de falar que é um ecossistema, porque assim, ó, a gente queria o quê? Levar o dinheiro para as mulheres. Mas a gente não queria ser simplesmente um fundo de investimento. A gente pensou, a gente vai ser mais um fundo de investimento naquele modelo tradicional? Não, isso não dá pra gente. Como que a gente vai gerir esse fundo de investimento? Através de uma DAO. Uma DAO composta 100% por mulheres, né? Então, como a Natália disse, o que falta na Web3? Falta prestadores de serviço de tudo. Tem uma escassez muito grande. Então, como que a gente resolve isso? A gente resolve suprindo essa necessidade e fazendo justamente o que a gente incentiva, empreendendo. Então, a CISDAO, ela tem 3 níveis, né? Que é esse nível da governança em si, que são as 21 mulheres, o fundo de investimento e um miolo, que é a CISLabs, que é onde o nosso empreendimento, onde a gente vai capacitar profissionais, onde a gente vai oferecer serviços que vão atender, inclusive, a essas empresas que foram investidas, a essas mulheres que foram investidas. Então, assim, a gente fomenta também a Web3 no Brasil, sobretudo com profissionais mulheres saindo aí totalmente capacitadas, prontas para entrar no mercado e também startups com founders mulheres. Então, por exemplo, uma mulher, uma pessoa física que quer entrar neste mundo, a CISDAO vai ensinar. Exatamente. Uma empresa que quer migrar a sua empresa, o seu negócio para a Web3. Quer fazer a ativação dela na Web3? A gente faz tudo. Exato, aí tem diferença. Uma coisa por exemplo, a empresa chegou. A empresa ela pode escolher treinar a sua equipe, ela pode escolher fazer um business plan que vai precisar de tokenomics, quantos tokens minta, né? Como é que eu crio essa economia do token para a minha empresa? Ela vai precisar de um business plan com blockchain, ela vai precisar também, muito provavelmente, contratar esses profissionais que a gente está formando. Vocês vão formar profissionais também. Também. Sim, entendi. Então, isso a gente está fazendo a gente tem, então, a CISLabs, né, que é a nossa startup, e essa CISLabs, ela tem 3 unidades de negócio. Uma Learn, onde a gente vai estar acelerando empresas, formando pessoas, fazendo business plan. E tanto faz ser homem ou mulher. Tanto faz ser homem ou mulher. A única coisa que permanece 100% de mulheres é a parte da governança da DAO. Certo. As investidas com founder mulher. Exato. E as investidas com founder mulher. Então, as empresas que a gente vai investir vai ter um corte que tem que ser fundada por mulheres, né? Tem que ter ali pelo menos ali 50% ou até mais, a gente ainda está definindo. Mas naturalmente a gente causa impacto no cenário, Patrícia, a partir do momento que a gente está formando mulheres, a gente está trazendo mulheres para a Web3, então a gente consegue mexer nessa estrutura porque a gente está entregando essas mulheres para o mercado. Uhum. E juntando, né? Quantos já tem na equipe? Tem pessoas de todos os tipos, pelo jeito. Porque Exato. tem gente, deve ter programadora, deve ter... A gente tem, enfim, as mais diversas áreas em vários lugares do mundo. Isso que é bem legal. Todas mulheres, lindas e maravilhosas. O legal de estar construindo uma DAO e também uma equipe, né, para estar fazendo essas labs acontecer, justamente, a gente não precisa ficar limitado à barreira
geográfica, né? Então, nós temos aí uma professora da Escola de Negócios da França, né? No nosso grupo. Nós temos... Já temos. Uhum. Nós temos uma arquiteta de ambientes que mora na Alemanha, né? Então tá no nosso grupo. Nós temos especialistas em comunidade que está em Portugal, né? Óbvio, nós temos várias pessoas em São Carlos, porque capital da tecnologia, a gente sabe que aqui, né? Mulheres. Aqui não é só mulheres, aqui tem muita gente capaz. Se juntaram a nós também nesse processo. Um exemplo, o nosso mentor, né? São pessoas que acreditam, que têm o mesmo propósito, que estão aí querendo navegar na Web3. Mas, se assim, qualquer pessoa que tiver dúvida, por exemplo, assim, você falou da arquiteta, né? Eu sou de tal área, como que eu posso atuar na Web3? Essa pessoa pode mandar mensagem pra gente, pode perguntar, porque as possibilidades são infinitas. Certo. E a gente, como sempre, esse programa aqui não dá tempo de falar tudo que tem que falar, mas eu queria que vocês, antes de a gente terminar, falar um pouquinho sobre, para quem tiver interesse de investimento, por exemplo. Vocês têm um plano de negócio? Como que tá isso? Tá seguro? Então, a gente tem um plano de negócios bem definido, na verdade, tá? Tanto na parte de captação de investimento descentralizado quanto centralizado, né? Nós mapeamos aí desde fundos que já investem em mulheres, investidoras anjos que investem em mulheres, assim como a gente mapeou fundos de Web3, e aí a gente está falando de fundos interessantíssimos, como, por exemplo, da própria Polygon, que é uma blockchain, que tem aí o seu fundo aberto para estar também investindo em empresas que estão na Web3. E eu acho que um dos pulos do gato que a gente está fazendo aqui, justamente, trazendo empresas que estão na Web2 para a Web3, e a Web3, ela meio que, nesse momento em que a gente tem um deserto, ela meio que garante o sucesso dessas startups, entendeu? Então, a gente tem esse potencial da inovação. A gente tem a inovação da estrutura inovadora, porque se a gente tem um deserto de coisas a serem construídas, a gente não tem que ficar esperando o cliente chegar. Então, imagina se tudo que eu fosse fazer na minha DAO, eu tivesse que pedir autorização. Eu preciso comprar uma pasta de dente, vou ter que registrar na blockchain. Vai ser muito demorado esse processo. Então, algumas coisas da gestão a gente precisa facilitar. Então, a função dessa startup administradora, né? Ela tá aí para facilitar essa gestão sem precisar tudo ter que ficar sendo votado, mas ela também tem autonomia para entender que esse é um mercado sem nada, onde tudo é possível e já tem coisas latentes, como necessidade de ter um software de gerenciar DAOs, de gerenciar comunidades, algo que a gente, inclusive, está desenvolvendo e deve estar lançando aí no mercado em poucos meses, inclusive. Então, a gente tem essa diferença e esse vai funcionar no metaverso, hein? Vai ser legal, fica atenta a essa novidade aí, quem quiser investir, que vai valer a pena. Então, a gente tem essa possibilidade, o quê? De empreender construindo esses produtos. A gente lança roupa, a gente lança avatar, a gente lança software, a gente lança festas. A gente não precisa ficar esperando alguém ter essa demanda, porque a demanda já existe. Você entra lá no metaverso, começa a personalizar o seu avatar, você fala assim, mas eu queria uma calça jeans rasgada pro meu avatar, e não tem aqui. Entendeu? Você fala assim, como é que eu compro uma calça jeans rasgada? Aí você fala, não tem, vou ter que mandar fazer. Igual na costureira. Você não encontra na loja, você fala assim, vou ter que mandar fazer, entendeu? E a costureira, nesse caso, é uma programadora. Na verdade, a costureira, nesse caso, é uma modeladora de 3D. Ela não chega a programar. Tá. Precisa programar quando você vai pegar esses objetos, dar movimento, ou construir um game. Aí você ainda precisa programar alguma coisa. E no ontem, dia 20 de julho, foi o nosso lançamento. A gente teve um evento fechado com a equipe, né? E a Natália apresentou o pitch para essa equipe toda. A gente escolheu o dia 20 por ser o dia que o homem pisou na Lua pela primeira vez, tem tudo a ver com a gente. Essa referência da Lua é muito legal, porque ela é uma referência do mercado cripto, né? Quando uma ação sobe muito, ela vai pra Lua, né? Tem até um podcast da cripto que se chama Podcast na Lua,
o cenário dele é na Lua. Certo. Então é bem interessante. Então, essa é realmente uma data emblemática pra gente estar fazendo esse lançamento. Vocês têm um pitch e um plano de negócio para ser apresentado. Exato. Caso queiram conhecer. Isso. Certo? Exatamente. Tá bem definido? Tá. Tem previsão de quanto tempo? Como que tá isso? Não, o nosso business plan, né? A gente já mapeou ele para acontecer durante 5 anos aí. Tanto a parte de estar fazendo a contratação de pessoas, né? Essa equipe vai ter que crescer ao longo desses anos. Assim como também a gente vai estar colocando esses softwares também no mercado que a gente vai estar construindo. Não apenas o software de gestão de DAO, mas outros softwares que a gente agora não está podendo revelar aqui. Mas que vão estar entrando no mercado, assim como a gente vai estar colocando a universidade e eu já falo até universidade porque a gente está realmente pensando em pós-graduações, em graduações. A gente vê que quando a gente coloca blockchain no plano de negócio, no plano de ensino, né, você tem que refazer o curso, entendeu? Você tem que refazer uma graduação porque tudo agora tem que ser repensado com a blockchain, né? Então a gente também está muito nesse mundo embrionário no qual a gente vai ter que criar um ensino da blockchain, um ensino que é dentro do metaverso, os softwares que vão ter que funcionar no metaverso, e a gente tem a demanda dos serviços. Você vai querer fazer um evento, você vai querer fazer uma palestra, você vai querer fazer um podcast. Esse podcast aqui podia estar acontecendo no metaverso e ter pessoas aqui assistindo a gente. Ao mesmo tempo. E em que fase que a gente está de tudo isso? Nesse momento, a gente está na fase de captação de investimento e de apoiadores. Então, qualquer pessoa que quiser ser um apoiador, a gente tem planos para apoiadores. A gente já está vendendo serviços, então a gente já tem clientes, a equipe já está trabalhando. E a gente começou ontem, né? Teve nosso lançamento fechado para a equipe, e a partir daí a gente tem um cronograma de lançamento até dia 27 de agosto. Aí eu acho que pode deixar, de repente, na descrição o nosso contato, né? Caso qualquer pessoa queira participar, tal. Sim. Isso, pode estar, inclusive, me chamando para um pitch no metaverso. Sim. Né? Eu acho que o metaverso, o que é legal é isso. E tá no metaverso, é gratuito. Qualquer pessoa pode participar desse lançamento? Qualquer pessoa que se interessar pode entrar em contato com a gente dá todo o suporte, ensina, entrar no metaverso. A pessoa se quiser participar, é só criar um avatar e entrar na plataforma. E a gente ajuda você. A gente faz uma call por vídeo, faz o passo a passo. Tudo então, isso é gratuito, até a parte da gente estar fazendo esse suporte, de estar ajudando vocês. E não precisa ter medo, é fácil. E divertido, pelo jeito. É fácil, divertido e é novo, né? Então, acho que é isso. Eu acho que o último recado que eu quero dar é assim, quem tá querendo investir vai estar entrando num mercado inexplorado, no qual é inevitável, exatamente, porque tem impacto social, né? Exato, porque tudo vai ser tokenizado, né? Mas nesse momento em especial, a gente ainda tem a chance de sermos os primeiros, né? Então a gente, por exemplo, eu e a Evelyn, a gente tem no nosso currículo ter sido organizadoras do primeiro carnaval no metaverso. No qual a gente trouxe a mangueira pra estar no metaverso. Teve carro alegórico, teve instrumento que toca, teve roupa de passista, teve rainha do carnaval. Da mangueira? Isso, através da comunidade Decentraland Brasil, que eu sou integrante da equipe e a Natália é embaixadora. Exatamente. Então a gente hoje consegue cravar, né, a nossa bandeira de primeiro, assim como nós somos aí a primeira DAO, né, empreendedora exclusiva de mulheres da Web3. Então, a gente está convidando investidores que querem ser primeiros também dentro desse ecossistema. Esse é o recado que eu gostaria de passar para quem está querendo conhecer mais do nosso projeto. Já tem madrinha? Já tem madrinha? Estamos em negociação, gente. Estamos em negociação e, tá bafo. Em breve a gente vai ter um anúncio. Exatamente. Né? Então tá, gente. Então a gente vai deixar na descrição. A gente vai deixar também no card a entrevista com a Nath no começo, lá falando sobre o Pinguim, que é demais também. E as descrições de contatos, todas delas aqui embaixo. Beleza? Obrigada pela participação, viu, gente? Obrigada, Patrícia. Um prazer estar aqui com você. E esse foi mais um Hora na Filô pra vocês. Até a próxima.